bendito, aqui estamos na Tua presença nesta noite, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de podermos estar aqui na Tua casa para Te louvar, para engrandecer o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos por ter nos dado a oportunidade, ó Pai, de conhecermos esta palavra, de estarmos aqui lutando para viver, ó Pai, esta mensagem que o Senhor tem trazido nesses últimos dias para mostrar aos filhos, aqueles que são predestinados para ouvir, aqueles que estão sendo escolhidos para ouvir isso, ó Pai. Porque esta mensagem não é para qualquer um. Esta mensagem não tem vindo para todos, mas somente para aqueles que são predestinados a ouvi-la, ó Pai. E aqui estamos nesta hora, ó Pai Santo, porque o Senhor tem nos elegido e tem nos dado esse privilégio para ouvir o que o Senhor tem para nós nesses últimos dias. Por isso rogamos nesta hora, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, as nossas fraquezas. Que o Senhor não impute isso em nossas vidas, ó Pai, mas que o Senhor nos dê condições para levantarmos a cabeça e olhar para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu no Calvário para nos perdoar, para nos libertar do fardo, para nos dar condições para continuarmos neste caminho, ó Deus. Pai Celestial, toma cada um dos Teus filhos em Tuas mãos nesta hora. Abençoe a Tua palavra que vai ser lida, ó Pai. E a pregar dele. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigos dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seu Filho. Amém. Na mensagem do irmão Brana, a partir do parágrafo 37, intitulada Que foste ver? O profeta diz aqui:
João, em seu dia, pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Ele era meio desnudo, pedaços de pele de ovelhas enrolado em torno dele, e barba cheia no rosto, e seu cabelo provavelmente projetava-se do lado. E para apenas o mundo, as pessoas no mundo, ele era um homem selvagem. Nós o chamaríamos de louco, apenas um velho eremita que vivia no deserto. Para a igreja, sendo que ele pregava, era um fanático. A igreja pensava, aquele homem absolutamente estritamente um excêntrico religioso. Para o mundo, ele era um louco. Nos dias de hoje, ninguém o ouviria. Ninguém daria crédito à sua pregação. Para a igreja, ele era um fanático. Aquele homem absolutamente era estritamente excêntrico religioso, um extremista. Se ele tivesse vivido hoje, ele não teria sido considerado menos hoje do que foi naqueles dias. Porque o mundo não muda. O mundo não muda. As pessoas veem em novas gerações surgem, mas o espírito que governa o mundo é o mesmo. O espírito que governa o mundo é exatamente como era então. Então esse espírito, ele continua sendo o mesmo. E será enquanto houver mundo. Não devemos esperar coisas melhores do mundo. O espírito que governa o mundo é o mesmo que existia naqueles tempos de João, dos profetas que pregavam a mensagem, e ela era uma mensagem simples e humilde que somente aqueles que eram predestinados para ouvir a ouviria. Mas aqueles que conheceram a João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. Aí divide-se hoje, como foi então em 3 classes diferentes: o mundo, a igreja e o crente real e verdadeiro. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja, o membro morno e então o crente real e verdadeiro. Algumas pessoas vão à igreja para encontrar falhas naquela igreja. E algumas pessoas vão para ter posição social ou o que consideraríamos uma melhor classe, ou um ajuntamento. Outros vão para encontrar paz. Vão para encontrar Deus em algo real. Esses são os que recebem o benefício da reunião. Esses são os que recebem o benefício da reunião. São aqueles que vêm para ver, para encontrar Deus, para buscar algo de especial. Há aqueles que vêm simplesmente para marcar o ponto. Há aqueles que vêm simplesmente para cumprir uma regra. E ele senta dentro da igreja, mas a sua mente está muito além. Seus pensamentos estão fora.
Existem pessoas que vêm com medo, porque ouvem tantas coisas lá fora. Mas existe o crente, o verdadeiro cristão, que tem desejo, que tem sede da vida eterna, que está buscando algo para saciar a sua alma. E quando ele vem com esse propósito, ele sai daqui alimentado no Espírito. Ele não sai como se nada estivesse acontecendo. Ele não sai como se não falasse, ele não tivesse ouvido nada. Alguma coisa toca lá no seu coração. Porque o temor de Deus está ali com ele. Então, Mombrana diz, tem uns que vão para se mostrar, para ter posição, ou para simplesmente dizer que ele é um crente, ou um cristão, ou que consideram uma melhor classe, ou um ajuntamento. Outros vão para encontrar paz, para encontrar alguma coisa que venha satisfazer a sua alma. Vão para encontrar a Deus, algo real. Esses são os que recebem o benefício da reunião. Eu sempre disse que o Evangelho produz 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente e o manufaturado. E um crente e sempre foi assim. Depende só para que você vai. A atitude que você tem. A mensagem que ele pregava, ora, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles a condenariam. Hoje, tanto quando condenam ou então, quando condenavam naquele tempo, a mesma coisa se fosse para aquela mesma mensagem ser pregada. Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim. Jesus disse que jamais nasceria um homem até aquele tempo que fosse tão grande quanto João Batista. Jesus aprovou a sua mensagem. Ele disse: foste ouvir um vento que agita as canas, simplesmente ser curva a tudo? João não. Ele disse: então foste ver um homem finamente trajado? Ele disse: eu vos digo que os que se trajam finamente são dos palácios, dos reis. Mas ele disse: o que foste ver então? Um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta. Porque esse é aquele quem foi profetizado, ou predito que ele pregaria diante de ti o teu caminho. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver desta maneira. O mundo não podia ver desta maneira. Ele simplesmente via um homem mal vestido, mal trajado, desarrumado, barbudo, talvez trajando como um mendigo. Mas ali estava algo especial dentro daquele homem. Ali tinha algo diferente. Não era simplesmente a matéria, essa carne. Não era simplesmente o que as pessoas veem. Ele estava trazendo uma mensagem precursora, que estava preparando o caminho para o Filho de Deus. Esta mensagem tem vindo desta maneira. O que os homens olham para esta mensagem nos dias de hoje? O que as religiões falam quando se mostra essa mensagem? Eles simplesmente viram as costas.
balançam as suas cabeças e dizem: é aquela mensagem do Branham, com maior desprezo? É aquela mensagem que aqueles que batizam em nome de Jesus? Este povinho é daquela igreja do Tabernáculo da Fé? Ah, você pertence àquela igreja ali do fundo, lá daquele setor lá, que prega o batismo em nome de Jesus? Eles menosprezam essa mensagem. Mas esta é a mensagem que Deus tem enviado para precursar a sua vinda novamente. E são poucos que poderão ver isto. É uma minoria. Enquanto as igrejas se encontram abarrotadas de tudo mais, com suas mensagens bonitas, com seus homens polidos, suas posições, cheios de pessoas de graus e tudo mais, de estudos, Ele tem trazido a mensagem para um povo simples e humilde. E graças a Deus temos visto isto. Deus tem nos dado essa condição para enxergarmos isto. Mas mesmo assim ainda temos 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que creem, que vivem, que lutam por esta mensagem, para ter ela dentro de si, para viver ela. E aqueles que menos não dão confiança, simplesmente vêm, ouvem e saem como se nada estivesse acontecendo. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver desta maneira. Que tinha João que atraía a atenção? Alguns iam ver um homem selvagem balançando as mãos, seminu, cabelos por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico, provavelmente seus braços, mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias, e Elias era um homem peludo. E foram vê-lo, alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de bom podia extrair. É assim que seria hoje. Se ele estivesse aqui hoje, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa agora. Se sua mensagem foi tão surpreendente de então, que sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. E o arrependimento sempre cega os olhos dos incrédulos, ou do membro de igreja, ou um membro de igreja sente que não tem nada que arrepender, está dormente. O membro de igreja não sente o desespero por dentro. A mensagem vem, o profeta fala, o pregador prega e continua do mesmo jeito. Este é um membro de igreja. E quando essa pessoa ou o povo chega a esse ponto de achar que não tem nada que se arrepender, você está em uma situação mais grave ainda. Embora sendo um membro de igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador de ruas. Vir à igreja e não se arrepender dos seus pecados é pior do que se estivesse lá na sarjeta, praticando as mesmas coisas que o incrédulo pratica lá fora. Pois a Escritura disse no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse: ela estava nua, desgraçada, miserável, cega e não sabia.
crentes vêm à igreja simplesmente por vir, sai resmungando porque às vezes a mensagem bate e toca naquilo que ele não gostaria de ouvir. Mas seu coração está tão duro que não pode ceder para o que Deus. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível. E se ele fosse pobre, seria horrível. Nu, horrível. Mas não sabendo, essa é a parte lastimável. Não sabendo que está errado. Não sabendo que está cometendo erro. É lastimável. Ouve, mas não aceita. Deus fala, mas você não está. E só olha. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém é deixar irrequieto. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento, aquelas pessoas na igreja, elas disseram: olha aqui, temos por pai Abraão, não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados, saindo do deserto. Esse grupo iletrado, não denominacionais, não precisamos de nenhuma de suas gritarias, comportamentos, pois temos por pai Abraão. Assim iria essa mesma mensagem chegar à igreja hoje. E se você perguntasse a uma pessoa rapidamente: você é cristão? Diz sim. Rapidamente dirá: a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Um deles dirá: bem, sou metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou qualquer igreja, o que ocasião estão filiados, o que está perfeitamente bem. Mas isso não responde à pergunta. Você ainda precisa de arrependimento. E arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disso. Eu sou o diácono, eu faço certas coisas na igreja, eu tenho minha posição na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um obreiro. Eu sou a pastora, eu sou a presbítera, eu sou isso, eu sou aquilo. E hoje está tão generalizado. A religião se tornou tão natural, tão comum. Todos são religiosos. O mundo religioso. Mas e o cristão? A mensagem de João, naquela época, chocou com os princípios daqueles líderes. Chocou com a maneira em que eles viviam. Essa mensagem tem chocado com a maneira, com os ensinamentos dos líderes religiosos de hoje. E esse é o motivo deles repudiar. O que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta. Você ainda precisa de arrependimento. Arrependimento abala as pessoas. Arrependimento traz desespero. Arrependimento traz clamor. Arrependimento faz você chorar. Clamar.
você muda, os costumes mudam, a natureza muda, o comportamento muda. Você passa a se portar como um cristão. Você passa a andar como um filho de Deus. Você passa a ser repudiado pelas pessoas, seus amiguinhos mundanos. As amizades mudam. Tudo se torna diferente. Arrependimento traz isso. Arrependimento abala as pessoas. Você se torna frágil. Materialmente falando. Mas quando você se arrepende, os seus desejos também transformam a sua maneira de viver. Você não tem mais problema com os ruídos que o mundo lhe oferece. Os desejos é mudado. Passamos a ter uma vida diferente, diferenciada, a ponto das pessoas olharem e falar, aquela pessoa ali é um cristão. Ei, quando nós tivermos isso dentro de nós, que as pessoas possam ver e dizer assim, aquela pessoa ali é um cristão. Aquele eu sei que é cristão. Aquele eu sei que ele não deixa, ele não cede para as coisas que o mundo oferece. Aquele eu sei que o comportamento dele é diferente. Mas às vezes nós deixamos ser levados por esses espíritos errados e as coisas começam a se tornar, tudo vai misturando e quando menos espera você está envolvido em um espírito terrível. Mas a pergunta é esta: você é um cristão? Você tem o Espírito Santo dentro de si? Se você tem, o seu comportamento é diferenciado. Eu sou um diácono, eu faço certas coisas na igreja. Isso é desculpa isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. E ele é aquela mesma. E eles diziam, hoje bem, quero que você saiba que eu sou um membro de uma certa congregação. E João disse, mas está posto machado à raiz das árvores. E toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. E ele disse, ele está vindo com uma pá em sua mão. Ele limpará as eiras e queimará a palha e recolherá no celeiro o trigo. Oh, não admira que Jesus tenha dito, não houve homem nascido como ele. E a razão por que João fez isso é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem. Ele o equipa com seu próprio material. Eles não foram para o deserto ouvir uma palavra intelectual. Algo que seria como o discurso de um político. Jesus disse, que foste ouvir quando foste? As pessoas que ouviram João, ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Elas não ouviram alguém que fazia concessão no Evangelho. Elas não ouviram denominações que argumentavam, esse está certo e aquele está errado.
Elas ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido, que ele vivia. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem que o batismo do Espírito Santo, essa é a primeira, sem ter o batismo do Espírito Santo. Essa é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. Então o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Ele diz, aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de reis. São treinados nas igrejas. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. Que foste ouvir? Um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história diz, sua instrução veio de Deus. Ora, eles foram ver um diretor de campanha, um homem eloquente que podia pregar, preparar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem? Ora, claro que não. Ele respondeu, fariseus e saduceus. Ele chamou a associação ministerial, um grupo de cobras. E ele disse, ó víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não comeceis a dizer em vós mesmos, nós pertencemos a isso, ou pertencemos àquilo, pois dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista, ungida com o Espírito Santo. E ele não se retratou quando eles viram, quando ele pregou sobre o casamento e divórcio. Ele pregou francamente sobre o Evangelho franco, porque não se retratou disso. Por quê? Ele estava ungido. Ele não podia deixar de ser o que era. Você não pode deixar de ser o que é, mesmo que seja pecador. Você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. Sabendo o que é a verdade e continuar no erro. Por isso você é responsável, mas a partir da hora que você ouviu o que é correto e se não se arrepender, então você passa a ser responsável por aquilo que você está fazendo. Há um caminho preparado para você. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita a Cristo como seu Salvador. Você se recusar a tomar o caminho certo, você manda a si mesmo para o tormento. Você manda a sua própria alma para o seu destino eterno, com base no seu livre-arbítrio, de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou e nunca mandará. Os homens mandam a si mesmo para o inferno, porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. Essa é a condição. Essa é a maneira. Milhões estão indo para o inferno porque não querem aceitar isto. Não querem receber essa mensagem. Recusam-se a aceitar o caminho da salvação. Deus, Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Nunca quis. Ele não deseja que você vá para o inferno.
É por isso que Ele tem mandado a mensagem para nós. É por isso que Ele tem mandado um profeta nesses últimos dias. É por isso que Ele tem mandado essa mensagem advertindo as pessoas. É porque Ele tem... É por isso que nós temos isso em nossas mãos. Você tem ouvido essa mensagem desde os dias anunciados. Ele deseja você. Ele quer que você se salve. Ele quer que eu me salve. Ele quer me dar a vida eterna. Ele quer... Mas se tornamos às vezes tão... Mas a sua infinita graça e misericórdia está estendida ainda. Ele tem nos dado isso. Ele tem nos dado essa oportunidade. E Ele tem mandado essa mensagem. Ele está falando isso. Mombrana pregou isso. Essa mensagem está sendo equalizada todo o tempo. Veja bem, quando foi que ele pregou isso para nós? Quando? Tem mais de 50 anos que essa mensagem foi anunciada. Para você ouvir nesta hora. Para que eu possa ouvir. E ele disse, Ele não deseja que ninguém se perca. Ele nunca quis. Mas o homem prefere caminhar nas trevas a caminhar na luz. A razão disso é que nascem nessas condições e não tem nenhum desejo de aceitar a luz. Para tudo, para pecar, para cometer erros, fazem todo tipo de sacrifício. Por que essa geração faz tudo isso? Para ir para o inferno você tem que pagar. Você tem que trabalhar o seu tempo todo para fazer as coisas erradas. É difícil. A salvação é de graça. Deus já pagou por nós. Ele morreu no Calvário para que você encontrasse essa salvação. Ele tem mostrado o caminho. E o diabo traça aquele caminho largo, espaçoso. Mas para você entrar nesse caminho largo e espaçoso, você tem que suar, fazer de tudo. Tem que gastar o seu tempo, tem que pagar, tem que cometer tanto tipo de coisas erradas, trabalha, passar a noite sem dormir, fazendo tudo quanto é coisas erradas. Vivendo uma vida devoluta. E dizer, isso é coisa boa. Seu corpo está estraçalhado, arrebentado, cansado, porque estava passando a noite numa orgia, numa farra. E no entanto, para eles é tão mais fácil do que ter a vida correta com Deus. Mombrana diz, nasceram na condição de pecado, não tem nenhum desejo de aceitar a luz, preferem andar nas trevas. A mensagem vem de leste a oeste, de norte a sul, levantam barricadas, cultos de cânticos, testemunhos, pregação no caminho do pecador. E ele
deliberadamente caminha através delas e então diz que Deus é responsável ou culpado. Deus é bom, é cheio de misericórdia, e Ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem que se quer perder, porque é seu desejo, e ele recusa andar na luz, e é isso que faz se perder muito bem. Nós vamos ficar com essa parte. Que você possa refletir sobre isso, e que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ajudar a viver esta mensagem e arrepender dos nossos pecados enquanto há tempo para isso. Enquanto há oportunidade para você ser um cristão, venha para Cristo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Feche seus olhos nesse instante. Grande Deus, Pai Celestial, tem misericórdia de nós, ó Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós carecemos de Ti, ó Deus. Dá-nos esse desespero, esse desejo de arrepender-se de tudo que temos cometido de erros e permanecer na Tua presença e viver na Tua palavra, Senhor Deus. Dá-nos força, dá-nos condições, ó Pai, e dar valor àquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai Santo. Ó Pai Celestial, leva os Teus filhos de volta para os seus lares, ó Deus, guardados e guiados debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe um ao outro e até sexta-feira para culto de oração, domingo de manhã e domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e os que estão na internet também. Deus abençoe a todos.